Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Aqui comigo, Fabiane Tasqueto. Sejam bem-vindos a mais um programa. Fique conosco para muita novidade e assunto de qualidade. Legal. E, como você sabe muito bem, né? TV Santa Maria, o canal 19 da NET, a TV que é nossa. Também o agradecimento especial aqui à Imobiliária Modelo, administradora de imóveis, vendas, aluguéis, enfim, toda a equipe da Modelo junto com o Valentim. Qualquer dúvida, principalmente agora que estamos no início do ano, vocês que precisam locar apartamento para os filhos que estão vindo para as nossas universidades, né, faculdades, vá na Imobiliária Modelo, tenho certeza que você irá encontrar aquilo que procura. Muito obrigado, então, a toda a equipe da Modelo. Hoje nós temos um assunto muito especial. Nosso bate-papo aqui vai ser especial. Especial porque faremos aqui, em nome da nossa convidada, nós vamos fazer uma homenagem às mulheres, né? A mulher que lá antigo dizia-se que é o sexo frágil, que de frágil não tem nada. É muito forte e por muitas vezes é muito mais forte do que os homens. Então fica aqui a nossa homenagem para todas as mulheres que podem estar aonde elas quiserem, com absoluta certeza. E para isso nós estamos aqui com a Maria Cândida da Silveira Skrebski. Acertei o Skrebski. Maria Cândida. Eu quero ler aqui, Cândida, um pouquinho de quem é a nossa convidada hoje. Natural de Santa Maria, analista de políticas públicas e gestão governamental, arquivista do Rio Grande do Sul, mestre em patrimônio cultural pela nossa Universidade Federal de Santa Maria, ingressou no serviço público em 1992, no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e, a partir de 2002, passou a exercer as suas atividades profissionais na Brigada Militar, né? Aí vem a nossa relação com a Maria Cândida desde lá dos nossos tempos de 1º Regimento de Polícia Montada, como coordenadora do Centro Histórico Coronel Pilar, implementando. Pessoal, aqui vem uma situação assim muito interessante que a Cândida vai explicar bem para nós de toda essa atividade. Implementando ações para o desenvolvimento da gestão documental do Comando Regional e também do 1º Regimento, bem como para a preservação da história e memória da Brigada Militar na região central do Rio Grande do Sul. O que nós temos no nosso acervo, lá no Centro Histórico, é algo cinematográfico. E a gente sempre fala, né, pessoal, que as nossas memórias, Fábio, elas precisam ser preservadas, né? Essas histórias todas nossas, ela tem que ser preservada, porque é analisando o passado, fazendo análise do presente que nós vamos atingir o que nós queremos no futuro. E também a Maria Cândida, autora e organizadora do catálogo seletivo de fotografias do filme Os Abas Largas, um tributo aos heróis dos Pampas, com data de 2016. Maria Cândida, obrigado por estar aqui com a gente. Eu e a Fábio escolhemos o teu nome justamente para este programa, né, pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela tua profissão e pelo teu carinho com a Brigada Militar, né, que está todo ele dentro do nosso centro histórico.
Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Coronel Vargas. Bem-vinda. Obrigada. E Fábio e a todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? E cumprimentar a todos e dizer da minha satisfação de poder vir contar um pouquinho da minha história de vida. Isso, é isso que nós queremos. Porque nós fizemos o planejamento sempre, Maria Cândida, eu e a Fábio, do que tem, né, durante o mês, né? Nós temos então toda uma programação para o mês de março e nós não poderíamos deixar, né, de fazermos esta homenagem aqui para todas as mulheres, né? Que a gente está vendo assim, ó, quantas mulheres empreendedoras que estão surgindo aí, né? E que muitas vezes até ficam um pouco no anonimato. E tu és uma delas, né? Que tem um amor e um carinho tão grande aí pela nossa Brigada Militar, e aí a gente não pode deixar de fora toda essa história. A gente quer que tu conte um pouquinho, né, Fábio, de como é que tu iniciou, né? Opa, desculpe. Como é que tu iniciou a questão como que te chamou a atenção, esse teu lado profissional? A gente tem certeza que não foi nada fácil lá no início, né? Principalmente dentro de um quartel, a gente sabe todas essas dificuldades. Então, a palavra é tua agora. Verdade. Assim, ó, eu acho que é uma missão de vida. É um chamado, que existe algo muito além do que a gente pode ver, e que me chamou para esse para esse trabalho. Eu sou formada, né, graduada em arquivologia, fiz o concurso para o estado do Rio Grande do Sul, onde eu iria trabalhar no Arquivo Público do Estado. Em 1992. Esse ano eu completei 33 anos de serviço na atividade de arquivista do Estado. Hoje eu sou uma analista, arquivista, né? E fui nomeada e nesse momento quando eu fui nomeada, meu filho, eu ganhei meu filho, fazia 15 dias que ele tinha nascido, meu primeiro filho, que hoje tem 33 anos. E eu tinha que voltar para Santa Maria, porque eu estava com um nenê recém-nascido. Tu estavas então em Porto Alegre daí? Não, em Santa Maria, e eu fui nomeada para Porto Alegre. Correto. Tu estava em Santa Maria e foi nomeada em Porto Alegre. Sim, eu fui dos primeiras colocadas no concurso. E eu fui das primeiras a ser chamada. Então, meu Deus, como é que eu vou com uma criança? Naquele momento, eu não tinha direito à licença maternidade, fazia 15 dias que ele tinha nascido. Meu né? Deus. Então, eu tinha que ir para lá com um nenenzinho recém-nascido, amamentando, né? Daí, eu fui para lá já com a ideia de voltar. E querendo voltar, eu fui procurar instituições que gostariam que me receber aqui em Santa Maria. E eu fui até a exatoria estadual, e lá a doutora Asta, que era a coordenadora lá, Cândida, eu não posso, porque aqui é um outro quadro, é dos fazendários, é outro quadro. Mas eu tenho um amigo na brigada que é possível que eles se queiram lá. E ela entrou em contato com o Major Miller, que era o subcomandante do 1º Regimento. O Miller. E disse que entrou em contato, na mesma hora ela ligou, e ele, claro que queremos. Foi encaminhado, então, um requerimento, e eu vim para a Brigada Militar cedida. Passou o período probatório aquele? Não tinha passado, aí que vai acontecer. Tá. Então quer dizer que naquele momento eu fui nomeada cedida, Tu recebeu a nomeação e já na nomeação foi cedida? Não, eu fiquei 5 meses lá no Arquivo Público. Tu acabou ficando tempo lá. Sim, e daí até que eu consegui a cedência para a Brigada Militar 1º Regimento. E daí eu vim. Conheci a realidade caótica. O 1º Regimento estava completando 100 anos. Verdade. O ano do regimento é 1992. Isso. 92 fechou 100 anos, que eu tive o privilégio de estar lá. E eu conheci a riqueza daquele acervo. E eu tinha meu pai que era... Infelizmente, hoje ele é falecido, mas ele era um advogado, mas era um autodidata. Ele estudava muito história do Rio Grande do Sul, história, e ele amava a Brigada Militar. Então, ele sempre falava da riqueza da história da Brigada, da questão revolucionária, da importância da nossa força pública, né? Então, eu já tinha uma paixão pela Brigada. Aquilo eu já tinha arraigado. E daí eu vou lá e conheço aquele acervo riquíssimo que estava relegado
à própria Sorte. Sim, sim. Né? Me lembro muito bem disso. Eles estavam, os documentos de mais de 100 anos estavam todos lá num galpão, no chão. Eu sei que os cachorros entravam até, me contavam, Cândida, deram cria junto dos documentos. Foi. Né? E eu conheci tudo aquilo e o comando para já aderiu e queria me dar todas as condições para que eu pudesse fazer o meu trabalho de preservação daquela documentação. Só que me veio que eu não poderia estar cedida se eu estava em estágio probatório. Exatamente. E as funcionárias civis ali não eram, elas eram seletistas, eu era estatutária. Tá. Então eu não poderia ficar. Eu teria que cumprir o estágio probatório para depois pedir a cedência. A cedência ou a relotação, né? Não, relotação não era possível naquele momento. E daí me mandaram chamar de novo para a Secretaria de Administração, lá para o Arquivo Público. Eu digo, não vou. Daí fui, e o Major Miller Cândida fica bem à vontade, daí fui na Secretaria de Educação e falei com, era o Pilusque, o delegado de Educação na época. Pilusque. E ele fez o pedido para que eu fosse para lá, e assim foi feito. Eles corrigiram lá, fizeram a minha cedência para a Delegacia de Educação. Lá eu trabalhei no Centro de Documentação. Desenvolvi um trabalho maravilhoso, conheci um outro acervo, que era acervo de legislação, e a questão da biblioteca. Soube trabalhar com a biblioteca, com o acervo bibliográfico também. Só que, assim, meu coração estava lá. Eu queria voltar. Eu queria fazer um mestrado, eu queria seguir meus estudos. E eu queria me dedicar àquele acervo riquíssimo que estava... Recuperar aquilo. Eu me sentia, assim, na obrigação. E, fiquei um tempo lá. E daí eu digo assim, quero voltar. Ir lá, e os comandantes, assim... Isso eu tenho, assim, muitos ofícios deles tentando com o delegado de que eu fosse mesmo cedida, trabalhar lá. Mas não era possível. Tinha que ter uma questão legal. Acabei indo um dia, eu com minha mãe lá no centro, passei na Delegacia Regional de Polícia Civil. Eu digo, mãe, aqui também é segurança pública. Vamos, quem sabe eu pergunto se eles precisam de uma arquivista. E assim, cheguei e pedi para marcar uma audiência com o delegado de regional. E ele, não, o delegado já pode lhe atender. Entrei eu e minha mãe no gabinete do delegado, deve ter achado graça, né? Por que essa mulher vem com a mãe? Anda com a mãe por aí. Eu disse, olha, eu tenho interesse de vir para a segurança pública, de passar, né, para trabalhar. Eu queria ver se a Polícia Civil tem interesse. Temos, sim. Na mesma hora ele fez o requerimento. E esse aí eu joguei a própria sorte, assim, vai. Porque, né? Eu já tenho. Vai. Isso, só encaminhei, botei um requerimento meu e encaminhei e saiu. E trabalhei 5 anos na Polícia Civil. Eu organizei toda a documentação de registro de veículos e de CNH, os registros de CNH que faziam parte da Sinetran. Eu tinha uma equipe... Então, Cândida, aquele período lá, 90 e poucos, tu estavas ainda dentro da Polícia Civil. Na Polícia Civil. Na Polícia Civil. E querendo voltar para a Brigada Militar, porque eu queria fazer o meu estudo lá. Mas eu desempenhei um trabalho importantíssimo. Toda a documentação foi organizadíssima, pronta para a microfilmagem no DIMP, que era em Porto Alegre, DIMP, né? Exatamente. E consegui encaminhar todo aquele acervo, que também estava abandonado. E sempre riam para mim, sempre tentaram isso, nunca conseguiram. Eu respirava fundo e digo, deixa que eu sei o que estou fazendo. E foi feito. Só que do meu coração lá, e daí eu digo assim, sabe uma coisa? Aconteceu que o secretário de Estado de Segurança era, o subsecretário era compadre do meu irmão, que era o Lauro Manhago. Na época tinha o Bisol e o Lauro Manhago. E eu disse assim, um dia ele lá em casa, eu disse, sabe que eu queria voltar? Eu queria ir para a brigada. A situação do acervo da brigada é caótica e a importância, a riqueza daquele acervo, eu digo assim, e eu quero desenvolver um mestrado e eu quero que seja lá o meu objeto de estudo. Tu quer, Cândida? Tu vai ir. Porque ele também era apaixonado pela brigada. Né? Ele disse, não, pode deixar. E daí encaminhei um pedido e chegou lá na Delegacia Regional, era o delegado Pellegrini. O delegado Pellegrini era o Pellegrini na época. Cândida, o que aconteceu contigo? Por que tu quer ir? Nós não vamos te deixar. E eu digo, não, eu quero porque eu quero desenvolver um mestrado. Mas por que não faz aqui? Eu digo, não. Ele achou, fizeram alguma coisa para ti? Eu digo, não fizeram nada. É uma questão que eu tinha interesse. E até, na verdade, eu chamei
de uma outra secretaria, uma colega, que é a Jucinara, trabalhou muito tempo na Polícia Civil, para ficar no meu lugar, que ela foi transferida para a Polícia Civil, e eu para ir para a Brigada. E, na verdade, o delegado disse assim, Cândida, não, eu já te digo, não te dou parecer favorável. Claro, ele não queria perder. Não. E daí, e como não dependia dele, foi ver direto de secretário, eu sei que eu fui transferida para a Brigada. Mesmo assim, eu fiquei uns 2 meses trabalhando, concluindo o trabalho lá na delegacia de trânsito, né? Que ano foi essa parte que tu saiu da civil e foi para a Brigada? 2002. 2002. Daí, então, em 92, eu conheci toda a realidade da Brigada. Tá, foi quando tu conheceu... Conheci e que vi que aquilo era a minha missão de vida. Eu queria voltar para dar conta. Já tinha uma situação marcada, né? Isso. E Na daí, época, nada de tecnologia, nada de Nada. tudo manual. Você imagina, tudo né? manual, né? não, e abandonado. Sim. E uma riqueza sem precedentes, de coisa que estava lá. Né? Porque teve um momento, Cândida, que o Vorney, acho que o Vorney era tenente na época, e o Vorney fez ali na entrada da guarda, né, à direita, o Vorney montou um centro histórico. Ali o centro histórico, sabe? Da cabeça dele, isso da cabeça dele. E aquilo ali já foi uma sementinha, isso, né? Então, em 98, daí eu fui para a Brigada. Mas em 98, voltando um pouco atrás, o coronel Vorney, que era tenente na época, e tinha um sargento que era o Morales. O Morales. Isso, e eles organizaram um centro histórico. Na entrada do quartel, algumas salas organizadas empiricamente, mas com a intenção e com a noção de que aquilo tudo era riquíssimo e deveria ser preservado. Sim. Eles reuniram um acervo bibliográfico, um acervo museológico e arquivístico ali para ser preservado. E inauguraram o Centro Histórico Coronel Pilar, sala de museu e troféus. Isso aí. E foi inaugurado em 98. E daí, em 2002, a Giane Vargas Escobar, que é minha colega, minha amiga, e era especialista em museologia, precisava fazer a monografia. Tá. Ela estava concluindo um curso de especialização em museologia na Unifra, que era, na época, né, o UFN. Hoje é o UFN. E hoje o UFN. E ela precisava, e ela soube que existia um museu lá. E era sobre o museu que ela precisava. Daí ela foi para lá, ofereceu, e ela já era agente administrativa, conseguiu fazer a relotação para lá. E começou a desenvolver ali naquele espaço algum trabalho, começar um projeto museológico. Daí, nesse meio tempo, venho eu e fui lá para o arquivo tentar resolver aquele problema. Me aparecia a Giane lá, sorrindo para mim, com um sorrisão, um sorriso lindo, e diz assim, daí como é que tá? Eu digo, o que essa pessoa quer aqui? Eu cheia de trabalho. Sim. Mas ela queria, era parceria. Claro. E realmente, daí daqui a pouco, nós duas, eu digo, claro. Daí eu fui olhar o acervo dela lá, tinha acervo museológico, arquivístico. E eu digo assim, fotográfico, né, que é arquivístico também. E eu digo assim, então, nos juntamos. Coronel Menezes daí deu um espaço lá no antigo Cassino dos Oficiais. Nesse período, o Coronel Menezes já era o comandante. Sim, o Coronel Menezes, até o tempo que eu fiquei na Polícia Civil, que eu não me apresentava lá, ele ligava assim, quase que semanalmente, Cândida, quando te apresenta? Ele queria muito, né? E assim aconteceu. Daí nos reunimos, ele nos deu espaço lá no antigo Cassino dos Oficiais. Onde era o Cassino dos Oficiais. Em uma parte, e para nós trabalharmos, e ali a gente reuniu o acervo e começou a dar um tratamento adequado, conforme a teoria das áreas, arquivística, museológica e bibliográfica. A gente começou a reunir o acervo e dar aquele tratamento adequado. Fez convênios com as universidades, a gente tinha estagiários trabalhando e todo o apoio do comando. O apoio político, às vezes, nem sempre é o apoio financeiro. Exatamente. Mas diz assim, faça que é possível e a gente dá apoio, né? E isso é importantíssimo. Então, começamos a desenvolver, depois passou o Coronel Silvio, e nós pegamos uma pequena parte daquele espaço lá, que é de 500 metros quadrados, e eu dizia assim para o Coronel Silvio, nós queremos todos esse espaço. Ele dava risada, não, estão sonhando, né? E realmente, hoje nós temos todo o espaço. Todo o prédio lá, e ele está repleto. Os 500 metros. Nesse momento até poderia ser um pouco maior. Poderia ser, e vai ser.
um pouco maior. Porque Isso. Esse ano nós estamos cheios de novidades, graças a Que Deus, coisa boa. graças ao Coronel Bastianello, que Isso. é um apoiador, assim, da cultura, Exato. e pensa na preservação e sabe que nada se faz sem pensar nos antepassados, né? Da onde que Da onde nós viemos. de onde que nós viemos, que a brigada veio. Eu já me coloco como brigadiana. Não tem dúvida porque disso. Porque meu coração é brigadiano. Eu tenho certeza que é muito mais do que, às vezes, muito brigadiano. Verdade. Verdade. Né? Tu vive, praticamente mora dentro do quartel. Moro, não tem e eu como, não, é uma pra mim, família. É uma eu posso família. dizer assim, ó, eu não trabalho. Eu sou feliz no que eu faço, que é um trabalho árduo. Sim, Que sim. não é fácil. Mas aí está a diferença, né, Cândida? É. Porque a questão de dizer, eu tenho que ir lá. Não. Eu vou lá desenvolver aquilo que eu gosto, né? Com que prazer. Com prazer. Total Aí é prazer. diferente. Eu não, pra mim, cada dia de trabalho, às vezes, agora no último mês, a gente trabalhou 12 horas, um mês inteiro, porque a gente tinha que fazer toda a transferência do acervo, porque nós estamos com Tá. perspectiva de reforma, e não é perspectiva, vai acontecer a Isso, reforma já, no centro o planejamento está pronto, Tá e já está começando. já começou a execução. Sim. E eu precisava transferir todo aquele acervo de uma forma segura, que não botasse em risco o nosso acervo, de uma forma ordenada, e foi feito 12 horas por dia, antes das 7 até quase 7 horas da noite. A gente estava lá sem sair ao meio-dia, coordenando as equipes que estavam lá, para a gente fazer aquela transferência da melhor forma possível, preservando o nosso acervo. Sim, né? sim. Tu tem noção, assim, de quantas pessoas já foram impactadas ou atingidas com a história? De um modo, por exemplo, numa universidade ou as escolas, que teve um período que havia visitas, né, das escolas para as crianças conhecerem e terem noção do que já passou, e isso inspira muita criança para dizer, eu também quero, é isso que eu quero, né, porque quando tu olha, que tu vê que o negócio é materializado, que ele existe ou que ele existiu, tu te dá uma expectativa muito maior de tu querer ser aquilo, né? Eu tive o privilégio também, junto com o coronel, de irmos lá e conhecer, né? Tu sabe mais ou menos assim, hoje, em função das reformas, tem as visitas, tá parado, não pode? Não, já faz um bom tempo. Acho que assim, deixa eu ver, nós estamos em 2024... Início de 24 já encerramos totalmente, porque às vezes para algumas, tipo assim, o nosso público interno nós abríamos, os sargentos, os alunos do Tiradentes, a gente abria, porque nós estávamos com problemas seríssimos de infraestrutura. Tinha a questão do telhado, goteira, o cupim, porque o nosso piso, quase a totalidade do piso lá é taco de madeira. Era o parquet aquele, né? Isso. Então foi infestando de cupim, não tinha assim, ó. O nosso acervo, eu posso dizer assim, que ele era organizadíssimo. Sim, não existia falta de organização. O nosso problema era a infraestrutura, do prédio. E que sairia muito caro, né, para fazer. E Cândida, daí com este problema da infiltração da questão cupim, não existe dúvida nenhuma que iria comprometer o acervo. Sim, e nós jamais, o que nós trabalhamos é com a imagem institucional. Claro. Eu jamais vou expor a imagem da brigada a um acervo que está com problema de infraestrutura, né? Então, nesse momento, nós teríamos que sanar isso e com responsabilidade está sendo feito o projeto para reforma, por isso parou as visitas. Os agendamentos. Os agendamentos e o celular está tocando. Pode deixar, deixa. Pode. Não tem problema. Então, tá. Daí, então, paramos os agendamentos, porque para isso, né, e para dar jeito e também para que o público não corresse o risco, vamos dizer, que caia. Não, imagina, né? não. E a gente protegia o acervo, mas era possível, porque estava começando a ficar danificado, e sempre com aquela ideia do comando de fazer a reforma. Sim, né? Sim. Hoje nós temos novidades. Vamos ter novidades lá. Muito boas novidades. Que é o seguinte, é evidente que eu não quero que tu conte com detalhes aqui, porque somente... Tem muita coisa para... Isso, tem muita coisa para acontecer. E, Cândida, eu quero, né, já deixar previamente marcado contigo aqui, eu e a Fábio, quando nós estivermos aí com a situação bem montada, eu quero que tu volte aqui no programa
para contar para todos os nossos telespectadores, né, Fábio, o que está por acontecer. Eu tenho conhecimento, né, prévio, né, já conversando com o Coronel Bastianello. O Bastianello, Cândida, foi meu aspirante, né? Depois ele acabou sendo o meu subcomandante do batalhão de operações, né? E hoje eu tenho um orgulho muito grande desse cara ser o comandante regional, né? E tudo que ele vem fazendo pelo regimento, pelo comando regional. É verdade. E com tudo isso, eu tenho já algumas informações, como falei, mas o teu nome, ele não abre mão, né? Tanto é que tu já estava já com um certo planejamento de ir embora, né? Na questão da aposentadoria, uma aposentadoria merecida, e ele fez o pedido, né? Fica mais um pouquinho com a gente aqui, porque como se tem a informação, né? Tu detém a informação, nós não podemos perder, né? A tua pessoa, a tua mente, o teu planejamento para colocar em prática isso que está por acontecer aqui em Santa Maria. E nada mais justo, né, Coronel, do que ela entregar a chave de um aí, prédio ó. novo, de Verdade. uma situação nova. Não, né? na verdade, na verdade, o Coronel Bastianello não fez o pedido. Ele fez uma provocação. Cândida, ele vai provocou. acontecer. Se tu quiser participar, tu fica. Óbvio. E assim, ó, na verdade, eu não poderia me eximir. Porque eu Tu queria viveu ali. que esse processo aconteça da melhor forma. Tá. E para acontecer da melhor forma, eu que sou conhecedora de cada peça daquele acervo, mesmo. eu tenho que participar, né? E então sair então com a minha missão. A questão do fecho, do cumprimento da missão. Isso. Né? O fecho do cumprimento. Porque nós aí, eu e o Bastianello, que somos oriundos do batalhão de operações, a gente sempre diz lá, né, ainda dizem hoje, que missão dada é missão cumprida. Sim. E a tua missão, né, que tu fizestes um trabalho maravilhoso. Aí acabou agora, por problemas de infraestrutura e tudo mais, ficou adormecido. Sim. Adormecido. O material está lá, preservado. Preservado, organizado. Organizado. Mas o público que nos assiste agora, nós poderíamos convidá-los todos, né, para, olha, amanhã à tarde vão lá. Não, nós não podemos fazer isso neste momento. Mas a gente quer aqui, ó, num breve tempo, de nós já marcarmos esta nova visita, né, esta reinauguração Sim. do nosso centro histórico. Coronel, tem uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que para mim é uma grande realização. Sim. Que desde que eu iniciei lá em não 92, em 2002, eu fiquei no foco, não existia nenhum tipo de gestão documental no centro, no primeiro regimento, nem na brigada. Sim, sim. E eu trabalhei arduamente para que isso, implantei um sistema de arquivos no regimento, e o meu sistema de arquivo, todo o meu trabalho desenvolvido, ele serviu também de modelo para que hoje a Brigada Militar está implantando em toda a instituição. Imagina. Então, eu colaborei com o meu trabalho para que a organização, não só no regimento, no CRPO, nas unidades em que eu dei assessoria, essas Sim. unidades aqui da região central, sempre dei assessoria, Uhum. Tivesse essas informações e de ter seus arquivos organizados. Eu colaborei com o sistema de arquivos, com a implantação, com a gestão documental na brigada. Maravilha. Isso é Então, muito isso é uma- importante, né, Coronel? Principalmente que a gente teve um caso de um senhor que se aposentou e depois, com o incêndio que teve no prédio lá em Porto Alegre, acabou se perdendo algumas documentações, Sim. né? E com essa organização dos arquivos, dos documentos, eles conseguem ter uma resposta mais rápida. Muito rápida. Para o brigadiano, para Exato. aquele que se aposentou, para aquele que acabou falecendo, né? Então, isso é muito importante, essa organização. Fábio, para te ter uma ideia. Bom, tu deve ter já visto quando tu requer informações nossas que é para já. Lá, logo. Certo, Né? certo. De assentamento, eu digo ou tem ou não tem. Porque assim, ó, eu posso te dizer assim, e hoje que o acervo foi todo transferido, a parte do acervo funcional, dos assentamentos funcionais, que conta desde 1892, nós temos assentamentos funcionais. Imagina. Eu te dou... Tu chega lá, eu te digo assim, na hora se tem ou não tem, eu pesquiso no nosso banco de dados e te digo qual é a localização, e daí vou lá e acesso
o assentamento funcional daquele militar E até Isso é uma porque a maravilha. Brigada Militar é uma instituição que ela não é meia dúzia de funcionários Não. ou de efetivo, é muita E gente. o regimento, tu É imagina, muita desde gente. 1892. né? Isso, e a própria brigada como instituição mãe está chegando nos 200 anos, né, Maria? Sim. Quer dizer, não é pouca coisa, não. E aí o seguinte, se nós não tivéssemos tido este insight, né, de termos aí o privilégio de uma Maria Cândida, eu chamo que é a minha parente, né? A Giane Vargas Escobar. sabe que colaborou lá e plantou, né? Quantas Sim. coisas que estão frutificando hoje. Imagina o que seria, né? Então, que coisa boa, que coisa boa. Que bom que a gente pode de alguma forma colaborar e eu me acho na responsabilidade. Sim, Eu sempre sim. digo assim, ó, eu tenho essa dívida com a Brigada, entende? Com tudo eu tenho, né? Porque a Brigada merece, né? É uma instituição. Não, e Cândida, olha que legal que vai ser, eu tenho certeza que vai ser sim, né? Quando este planejamento do Bastianello estiver concluído aí com a tua ajuda e ajuda de tantos que ele está neste momento pedindo, né? O apoio, enfim, quando nós estivermos com tudo concluído lá e tu chegar e dizer assim, bom, agora sim, agora eu posso, e aí o orgulho, porque só somos felizes quando nós fizemos, né? Diz assim, olha, isso fui eu que fiz, né? Ou isso eu ajudei a fazer. Sim. Isso traz um conforto profissional, um conforto pessoal, né? Que é uma herança, né? Que a gente que deixou o que a legado, gente tem. que contribuiu. Exatamente. Cândido, o nosso tempo está se indo, Uma palavrinha, Cândida, sobre a Semana da Mulher, o mês da mulher, para nós finalizar. O que tu deixa de inspiração para as próximas gerações e para as tuas sucessoras que vão estar lá, tanto dentro da brigada, porque eu tenho certeza que tu também contabilizou muita coisa de mulheres guerreiras lá dentro, né? Tivemos brigadianas lá contigo, né? Sempre. E eu faço questão que a Brigada Militar, o efetivo, esteja presente. Porque vai se empoderar, né? Se empoderar, e nós estamos ali para representar a instituição. E nada melhor do que representar a instituição com o próprio brigadiano lá dentro, né? O meu recado que eu deixo assim, ó, é que a gente acredite nos nossos sonhos, que nada é em vão e que em relação à história da brigada, o quanto é importante tu saber das tuas raízes para te poder pensar num futuro, né? Que tu não saiu do nada. E a Brigada Militar, assim como elas, que a gente conta a história da policial feminina desde o ingresso, né? Lá que temos as pioneiras, elas têm que se inspirar nessas mulheres que começaram, né? E pensar também que aquilo ali tem que ser preservado. Às vezes as pessoas só pensam no imediatismo de hoje, mas não, tu não tem como seguir em frente sem tu olhar as tuas raízes. E que nada cai do céu assim, né? Nada cai do céu. Olha a tua persistência em ir para a brigada. Então, olha só, tu passou pela 8ª CRE, tu passou pela Polícia Civil, mas assim, tudo isso, evidentemente, que colaborou, né, com o teu conhecimento, com o teu crescimento. Não tem dúvida disso. Mas a tua missão era lá na brigada, mas que foi tu que conquistou isso, né? Foi tu que buscou isso. Então, tu não desistiu jamais. Jamais. Não, e desempenhei a vida inteira, por mais difícil que fosse, que às vezes as pessoas acham que eu sou um pouco porque eu quero resolver as coisas, né? Mas com um prazer, com uma satisfação, com uma realização. Nenhum momento foi difícil para mim. Entendeu? Eu fazia o que eu gostava. Que coisa boa, coisa boa. Cândida, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Fica já aqui então o convite, assim que terminar esta fase aí eu estou em contato muito próximo com o Bastianello, ele vem me dando informações e tudo mais de como está indo este planejamento, que nós vamos deixar ainda em suspense, né, para todos os nossos telespectadores, deixar que tudo isso aconteça. E a gente sabe que, vindo do Coronel Bastianello, a execução é com a certeza que vai ser executado. Então,
fica aqui o nosso agradecimento e o teu retorno aqui. E eu quero que tu e ele estejam aqui no meu programa, né, no nosso programa, para dar esses detalhes aí de como foi feito o planejamento e tudo mais, e dar a boa notícia para a comunidade de Santa Maria, da região, e tenho certeza do estado do Rio Grande do Sul como um todo, né, que vai se surpreender aí com essas novidades que estão por vir. Fábio. Muito obrigada. Você, mulher, nunca desista dos teus sonhos. Seja persistente. E que essa semana não seja só essa semana, não seja só esse mês. Vá atrás dos teus objetivos, porque tu pode e tu merece. Obrigado, Cândida. Um prazer a tua história inspiradora e que tu siga teu caminho cada vez com mais brilho e satisfação na tua carreira. Obrigado, Coronel. Também, que Deus abençoe as duas mulheres aqui comigo, né? Que Deus abençoe vocês, né? Que vocês sejam aí a questão do símbolo que este programa quer trazer hoje aí para todas as mulheres, tá bem? Amém, obrigada. Bem, pessoal, estamos encerrando então mais um programa, como disse no início, um programa com assunto especial, tratando da mulher, tratando do empreendedorismo. Fica aqui a história da Maria Cândida, que lá atrás, né, teve o sonho, sabia que iria realizar alguma coisa em termos de brigada militar. E está aqui, contando a sua história, toda a sua caminhada, e que sirva então de exemplo, como disse a Fábio, né? A mulher, ela pode estar no lugar que ela deseja, sem obstáculos, somente com a sua luta, tá bem? Fica aqui então um abraço a todos, um beijo no coração e até a semana que vem. Até! Cidadania e Segurança Pública. Oferecimento: Imobiliária Modelo.